Oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre esse tema: o que você transfere para o outro que você não aceita em si. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que as pessoas têm muitas vezes de aceitar a sua responsabilidade, de aceitar o que elas têm aí como algo para ser responsável, com uma participação muito especial. Quem tá entrando aqui, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Como tá a conexão pra vocês? Eu vi que a Ju tá online já, eu já vou chamar ela aqui. Quem tá entrando? Oiê! Oi, deu certo. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo certinho? Tô te ouvindo bem. Ok, ótimo. E aí, como tá? Tudo certo por aqui, né? Bom tema pra gente trabalhar. A gente foi trocando algumas figurinhas ali no direct, né? Pontuando. E como que é importante, né? Esse tema, assim, da gente pensar nessa transferência para o outro. A gente trabalha tanto esse conceito dentro do consultório, né? Mas quanto que ele aparece também nas diversas áreas, nas outras relações, na forma como a gente se coloca diante do próprio sofrimento, né? Do próprio incômodo, aquilo que a gente reclama tanto, a gente se queixa, né? E o quanto que a gente tem ali algo nosso nisso. Sim. Tô muito feliz de ter você aqui, muito feliz de ter sua participação. E até pra gente iniciar, né? O tema surgiu num meme que eu tinha colocado nos meus stories, dos casos que são mais difíceis, né? Aqueles memes de internet, minha psicóloga estudando o meu caso e vendo que ele é o mais difícil. O quanto as pessoas têm essa necessidade também em terem esse lugar, né? Principalmente essa referência. Sim, às vezes a gente escuta, né? Assim, nossa, mas se eu for fazer terapia, a minha psicóloga vai sair de lá chorando, a minha psicóloga vai desistir de mim. O quanto que tem um narcisismo ali, né? De assim, o meu caso é o mais grave de todos, o meu caso é o mais sério, eu sou o mais importante da minha psicóloga, né? Então ela vai ficar ali à disposição, tem esse lado também, assim, né? Que às vezes tem casos que a gente dá essa liberdade, né? Se precisar mandar uma mensagem, se tiver alguma urgência, mas o quanto que tem pacientes que vão se colocando nesse lugar, assim, né? Às vezes tá com uma situação difícil, aí quer fazer uma sessão extra, e aí começa a querer fazer sessões extras, não só pela uma demanda de implicação, né? De trazer o conteúdo para a sessão, mas assim, o que a minha psicóloga diria, né? Eu brinco com alguns pacientes que se der, eles me levam na bolsa, assim, né? Minha psicóloga falou, minha psicóloga sabe disso, isso, aquilo, né? Sim, e principalmente desse contexto mesmo da validação, né? Essa necessidade de se sentir validado, de se sentir visto também. Você falou esse ponto do narcisismo, como de alguma forma as pessoas sentem essa necessidade realmente em terem esse lugar, né? Esse lugar ali. Até a gente brincou, trouxe algumas situações que acontecem muito dentro da clínica, né? E eu fico pensando muito como isso é uma referência, né? Então, às vezes, eu preciso e como isso vem muito dessa relação com os pais, né? Até às vezes eu falo, e eu uso muito com os pacientes, que às vezes eles voltam ali, precisam se mexer, vestir aquela roupinha bonitinha, chamar atenção, como eles chamavam dos pais, eles acabam transferindo isso principalmente para o vínculo terapêutico, né? O que é tão positivo, porque a transferência é o ponto principal da análise, né? Sim, e o quanto que a transferência é exatamente isso, né? É a gente colocar o nosso analista ali nesse lugar dessa pessoa, né? Demandar ali para esse analista que ele responda desse lugar. Eu trabalho muito isso. Eu tenho um e-book que se chama Repetições Familiares. E eu vou trabalhando muito isso, assim, né? Que a gente está falando de narcisismo. E o quanto que muitas vezes o que a gente vai mantendo na nossa vida, por mais que traga sofrimento, é nessa lógica de manter o lugar idealizado ali dos nossos pais, né? Manter a roupinha bonitinha, manter o desejo desses pais. Eu tenho falado muito aqui no Instagram, que eu estou com um projeto novo do Seja Protagonista, eu tenho dito muito sobre, assim, bancar o próprio desejo, bancar o próprio desejo.
E é incrível como as pessoas escutam, faça o que você quiser, faça o que você quiser, faça o que você quiser. E aí eu tenho dito, gente, bancar o próprio desejo não é você fazer o que você quiser, não é você fazer qualquer coisa, é você principalmente se responsabilizar pela própria vida, né? Então muitas vezes as pessoas escutam tanto nesse lugar assim, ah, então eu vou poder fazer o que eu quiser. Ah, então bancar o meu desejo vai ser eu estar sempre satisfeita, né? E o quanto que bancar o próprio desejo tem um custo e um curso para a gente percorrer também, mas o quanto que tem um custo gigantesco nisso, né? Porque implica da gente abrir mão da idealização dos nossos pais, da gente deixar cair esse ideal, da gente bancar a rejeição, a frustração, o não controle, né? A Bárbara está falando aqui, né? O desejo, principalmente para nós mulheres, foi substituído pela culpa. Exatamente, né? Porque a mulher, além de ter toda essa carga social, além de ter toda essa carga individual, né? Que a gente aprende como sujeito a buscar essa aprovação dos pais, dos nossos cuidadores e projetar isso no outro, o quanto que a mulher ainda tem isso exponenciado, né? Porque eu estava até escrevendo a aula aqui agora há pouco antes de entrar, o quanto que a mulher ela não aprende a assumir o próprio desejo. Eu falei hoje sobre casamento, né? Esse lugar de pedir, de decidir sobre o próprio casamento. E as pessoas falam, ai, mas eu tenho muito medo, ele vai achar que eu sou emocional, ele vai achar que eu estou querendo demais. Então, o quanto que a gente vai simplificando nesse lugar da caladinha, né? Você até postou, a gente foi trocando sobre isso também. Esse lugar da caladinha, que não se posiciona, boazinha, né? Fica ali quietinha, escondida. Sim. E sabe que você falando esse contexto, né, eu fiquei aqui pensando realmente, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós mulheres somos silenciadas, né? E as pessoas não fazem ideia o quanto isso causa um grande malefício da autoestima, na questão do amor próprio, o quanto é difícil muitas vezes a gente desenvolver essa voz, né? E essa busca constante que nós temos por ter esse lugar, né? E você sabe que você é uma inspiração para mim, até você falou do e-book, né? E eu estava até fazendo uma leitura hoje e pensando um pouco sobre o e-book que você criou, e eu fiquei pensando, principalmente porque me veio assim, uma reflexão muito grande. Eu tenho uma imensa dificuldade, muitas vezes, de buscar, por exemplo, ir no mecânico, pede para alguém poder ver ali como está o pneu do carro. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque isso é uma questão que tá, eu tenho essa dificuldade, mas essa dificuldade ela se vem baseada no que os homens estabeleceram, né? Como que eu vou levar meu carro no mecânico, sendo que eu não posso confiar naquele mecânico? Por quê? De alguma forma ele vai me mentir para mim, ele vai fazer eu querer trocar uma peça que não tem necessidade. E essas são situações diárias que a gente encontra, né? Ter que pensar se a gente vai sair na rua dependendo do horário. Tem que pensar se vai fazer um exercício 5 horas da manhã, se a gente pode caminhar, se pode andar de bike, porque é esse lugar que a gente é colocado mesmo, né? Fora esse silêncio que nós temos, mas esse lugar de será que eu posso sair agora? Eu não tenho essa liberdade. Se eu vou, de repente, às vezes, muitas vezes, vou levar meus cachorrinhos assim para dar uma volta, eu preciso de ter alguém ali comigo, porque eu não sei se eu vou ser assediada, eu não sei se alguém vai me parar, se alguém vai querer falar alguma coisa para mim. E sabe que pensando, e eu tive um insight aqui refletindo, há um tempinho atrás aconteceu assim, são situações que acontecem, sabe quando essa realidade ocorre, né? Eu estava indo trabalhar na clínica, tipo, meio-dia, um horário de pico, e eu estava dirigindo assim o carro, e aí passou do meu lado um carro e ficou me olhando. E aí eu notei já que o homem estava me olhando, aí eu já, sabe quando você recua e começa a olhar baixo, porque você já tem essa dificuldade em manter um olhar fixo ali, né? E aí ele seguiu, parava o semáforo, ele parava do meu lado, parava outro semáforo, ele parava do meu lado. Até que eu virei, ele virou, passou e buzinou. Então, tipo, olha a autonomia que ele tem sobre mim. E o que a gente pode fazer? Vou parar, eu vou xingar, eu vou falar alguma coisa? Então, isso são situações que a gente vivencia diariamente, como isso são situações pesadas, né? Sim. Isso é muito grave, né? Porque a gente pode até pensar assim, numa analogia do falo, né? Que o homem é o detentor do falo e aí as pessoas colocam isso no pênis, né? Assim, ele tem o poder. E aí, por ele acreditar que ele detém o poder, ele se acredita no lugar de direito, ele nem acredita que é privilégio, né? Ele se entende no lugar de direito de gozar a vida. Tem uma autora que eu li, que eu não me lembro quem, mas falava nesses termos, assim. Desse lugar de o homem foi dado o lugar público. Então, ele se sente no direito de gozar dos âmbitos públicos e a mulher tem que ficar no âmbito privado.
isso que você fala é muito real, assim, porque, por exemplo, eu trabalho com meu marido e geralmente quando a gente vai na academia, a gente geralmente vai no mesmo horário que a gente vai junto. Mas acontece em algum momento dele ter um trabalho que ele tem que vir antes, ou eu vim antes, alguma coisa nesse sentido. E é assim, é muito real e prático. Quanto quando eu vou para academia sozinha, eu penso a roupa que eu vou para academia. Quando eu vou para academia com ele, eu não tenho preocupação assim, eu vou voltar para casa, e se eu tiver só de top, eu tenho que levar uma blusa para eu voltar para casa, esse short. Você vai criando mecanismo de proteção, porque realmente o homem é o perigo para a gente, né? E aí a gente pensar essa lógica toda. Porque se a gente pensa estatisticamente, é até assustador, assim, mas é a gente pensar que a cada 5 mulheres que morrem por dia, 4 são mortas por homens. Então, assim, de doença, de acidente, é um. De 5, 4 é por homem. E de 2 a 3 são parceiros ou ex-parceiros, homens que essa vítima teve contato. Então, realmente, o homem representa perigo para a gente, né? O tempo todo. Nós somos mortas por homens. E o quanto que isso está exatamente legitimado por esse lugar, que eles têm poder, né? Como assim esse homem se sente no poder de te coagir no meio da rua e de te impedir de andar livremente, né? E aí a gente encontra essa barreira que é uma barreira física, né? Como assim? Como eu vou me defender na rua? Como eu vou dar conta de fazer as coisas? Eu sempre brinco assim que até para ir no banheiro a gente vai acompanhando, né? As pessoas falam assim, por que as mulheres vão sempre juntas no banheiro? E o quanto que a gente não vai aprendendo a ir no banheiro sozinha, o quanto que a gente não vai aprendendo a ir num lugar sozinha. Não só por essa autonomia de dar conta de estar sozinha, mas pelo perigo, né? Tá sempre num lugar de perigo. E aí o quanto que vai sendo fortalecido toda essa ideia, assim, de o homem, ele é mais viril, o homem é mais... esses dias me mandaram uma caixa de perguntas assim, é normal o homem negar sexo? Eu falei, gente, se a gente não achar que é normal um homem negar sexo, a gente vai estar exatamente justificando estupros, a gente vai estar justificando violência, assédio sexual, porque a gente vai estar entendendo que, coitado desse homem, né? São os instintos, é a testosterona. Então, olha como também, né, a gente tem que pensar o quanto que às vezes a ciência, a religião, a psicologia, a medicina vai ocupando esse lugar de fortalecer isso, né? Com essa ideia absurda de energia feminina e masculina. Então essa mulher vai entendendo que assim, não, realmente, né? Eu tenho que deixar o meu marido, o meu namorado, o meu irmão levar o meu carro no mecânico. E aí? E se você não tiver ninguém para levar o carro no mecânico para você, né? Você vai ficar sem carro? Você vai ter que andar a pé? Então, assim, e essa angústia também, aí eu acho importante a gente pensar, que até o tema da live, né? Assim, essa coisa que você está também transferindo para o outro. Porque você ir lá e saber entender de carro gera uma angústia. Né? Você ir lá ter que resolver sozinho, talvez o mecânico tentar te passar a perna. Isso já aconteceu com uma amiga minha, assim, ela foi trocar o carro, foi trocar uma peça do carro, o cara simplesmente cortou um fio lá do carro dela, e aí o carro dela estava funcionando, de repente parou, assim, no meio do caminho. E aí ela foi levar na autorizada da marca do carro dela. E aí eles falaram, olha, provavelmente foi esse mecânico que você levou, ele foi e cortou aqui um fio e provavelmente para você levar lá de novo e gastar mais dinheiro. Então, isso é uma realidade, isso acontece. Mas é a gente pensar, como que eu posso me responsabilizar por isso, né? Será que eu posso entender alguma coisa de carro? Será que eu posso buscar lugares onde mulheres estão ocupando esse lugar de mecânica? Será que eu posso levar numa autorizada? Eu vou ter que pagar mais caro, eu vou ter que procurar mais, eu vou ter que ir para longe da minha casa. Talvez a gente tenha um gasto a mais, né? Mas é a gente pensar como que a gente pode ir construindo essa autonomia, né? Porque se a gente também fica nessa lógica, a gente vai se acomodando nesse lugar, assim, por mais doído que seja, é um lugar de dependência, né? De ter um outro ali de muleta. Sim, e o quanto a gente tem que se responsabilizar mesmo por isso, né? E eu fico pensando assim, são situações que a gente tem que sair dessa zona e sair desse. Eu até sempre falo muitas vezes que a zona de conforto ela tem mais desconforto do que conforto, né? E a gente entender que a gente precisa sair desse lugar, buscar referências, buscar pessoas que vão trazer ali verdades, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa busca e essas trocas, né? Eu sempre falo que a gente precisa e devemos fazer essa troca, né? Tem aqui um comentário que eu acho que é interessante eu ler. Meninas, eu percebo que para nós mulheres foi implantada a falsa ideia que ter responsabilidade é ruim.
E aí vamos nos colocando na posição de ficarmos dependentes. Vocês notam isso? Sim, é uma questão muito voltada, até porque a gente falou que nem vai no banheiro, pede para alguém ir junto, tudo. Então a gente vai colocando essa ideia de que a gente precisa dessa dependência, né? Então, desde pequenininho ali, desde quando começa mesmo, né? Ah, então você tem seu irmão que é mais velho, ele vai te acompanhar, ele vai te levar, principalmente quando tem essa posição do homem ali acima, né? Ou, não tem seu irmão, mas tem seu primo tá olhando você. Ah, e tem essa situação, e são situações que os homens não precisaram enfrentar isso, né? Então é muito importante a gente buscar esse lugar de referência, entender assim, tá, até esse momento isso foi o que comandou minha vida, e a partir de agora, o que eu posso fazer com isso? E é buscar sair desse lugar, sair desse movimento, né? A gente fala muito sobre ser autorresponsável, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade, até hoje, antes da live aqui, eu coloquei algumas enquetes para poder aquecer no pessoal, para poder ver o que o pessoal estava pensando, né? E quando eu coloquei assim, que as pessoas já tinham procurado médico, psicólogo, na busca de que esse profissional fosse resolver os conflitos, eu fiquei até um pouco assustada quando eu vi as respostas. Porque eu vi que grandes pessoas colocaram que sim, que existem pessoas que buscam esses profissionais para poder resolver os conflitos. E é muito importante a gente entender que ninguém vai resolver os seus conflitos, ninguém vai resolver suas dificuldades. Então, passar ali para o seu pai, para o seu irmão, e que nem a Gil trouxe aqui o exemplo do mecânico, a Gil reforçou isso. Resolver isso para você vai só te distanciar de você tomar o centro disso. E se você um dia estiver dirigindo esse carro aí no meio de algum lugar e esse carro parar, como que você vai se responsabilizar? Você vai esperar alguém vir até você? Então é essa busca mesmo, a gente entender que nós precisamos ter a nossa versão aí, né? Sim. Tem até pegando o gancho no comentário da Bárbara, tem um trecho no livro da Colette, do Complexo de Cinderela, que ela fala um ponto assim que ressoou muito, assim, que ela diz assim, que nós mulheres aprendemos a ter certa autonomia, mas não independência no âmbito emocional e das outras tarefas de força. Por quê? Porque a ambição, a força, o poder é tido como algo naturalmente masculino. Então é algo proibido pra gente. Porque se a gente for algo masculino, a gente vai perder feminilidade. Se a gente perde feminilidade, a gente perde a aprovação masculina, a gente vai ficar solteirão, né? E aí a grande ameaça de controle feminino é essa, você vai ficar solteirão. E aí o que Colette fala é que a gente aprende a ter autonomia no que tange tarefas domésticas. Então a gente aprende a fazer comida, a gente aprende a cuidar de irmão, a cuidar de criança, a gente aprende a cuidar do pai, a gente aprende a cuidar dessas coisas, do outro. A gente não aprende a cuidar da gente. Já o homem, ele é treinado para a autossuficiência. Então ele entende que ele dá conta, ele entende que ele vai lá e consegue, ele entende que ele pode fazer. Já a mulher, ela tem muito medo desse lugar, mas também, e aí trabalhando essa lógica da Cinderela, que é até o que eu trabalho no meu book Seja Protagonista também, é essa ideia assim, e se eu mostrar para o outro que eu dou conta? Porque quando a gente mostra que dá conta, a gente fala assim, eu dou conta sozinha. Só que se ficar sozinha é o maior medo que a mulher tem, então a gente foge de tudo que pode mostrar que a gente dá conta sozinha no âmbito público. Quando é no âmbito privado, a gente é culpada por tudo que acontece dentro de casa, né? A gente tem que preservar a saúde desse homem, a gente tem que marcar médico para esse homem, a gente tem nessa lógica da feminilidade, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí a gente vai aprendendo que a gente tem que exercer todos esses lugares. Mas quando é para exercer? Trocar um pneu, arrumar um carro, aprender a comprar carro, gente. Eu lembro muito disso, assim. Vai comprar um carro, tem que levar um homem para decidir o carro, sabe? Isso é muito recorrente na vida de uma mulher. Ah, vai fazer coisas que são mais do âmbito público, é sempre um aval do homem, é sempre como esse homem vai decidir. Quando é questões mais de casa, o homem não sabe. Questões de filho, o homem não faz a menor ideia. Eu vi até uma charge nesses dias, assim, da mulher com um nenenzinho falando com o marido assim, tá na hora de você trocar ele. Ele falou assim, mas na embalagem dizia que aguentava 4,5 kg. Ela tá assim, mas você sabe que é 4,5 kg da criança e não de cocô, né? Porque é assim, o homem ele pode não entender absolutamente nada sobre casa e sobre filhos, mas ele sabe tudo sobre o âmbito público. A gente está reduzindo, tá vendo, a nossa capacidade de aprendizado. Então, o aprendizado feminino é dentro desse nicho e o masculino é dentro desse nicho. E nisso a gente vai fortalecendo esses papéis de gênero.
que vai gerando opressão, relações abusivas, violência, todo tipo, né? Opa. Exato, sim. Como sua fala, é extremamente necessário, sabe? Principalmente para esse despertar, né? Porque muitas vezes é o que é ensinado, né? Até hoje eu compartilhei com você um vídeo lá de uma profissional que estava falando muito sobre essa questão de energia masculina, né? Do que as mulheres às vezes acabam desenvolvendo e o quanto isso é algo que centraliza muito, né? E acaba que as pessoas, assim, têm uma imensa dificuldade mesmo em se responsabilizarem pelo que elas sentem, então tem essa tendência em buscar algo para ficar. Ah, então é por causa de uma energia masculina, e, no entanto, e não entende nem sobre o que está falando. Sim. Essa urgência da gente ter respostas, né? Você estava Exato. falando aí de ir ao médico, de ir à terapia, de, às vezes a gente tem pessoas assim, né? Não só no âmbito da ciência, mas a pessoa vai ler tarô, ela vai no signo, ela vai no pastor, ela vai pedir revelação na igreja, ela vai buscar no outro uma resposta para o que ela está vivendo. Ela vai buscar no outro, assim, uma solução, né? Isso é muito recorrente aqui, que as pessoas me mandam assim nas caixinhas de perguntas. Ju, eu tô sentindo isso e isso. Por quê? Assim, como que eu vou saber por que você está sentindo isso? É quase que um lugar de evidente, né? Assim, diga para mim o que eu sinto e como que eu resolvo o que eu sinto. Olha esse medo de acessar o próprio sentimento, né? De nomear o próprio sentimento. Um lugar bem infantil, né? Porque é na nossa infância que a mãe que vai nomear se esse choro é de fome, se é de dor de barriga, se é de dente. E a mãe presume que ela sabe, né? Então, o quanto que a gente também não destrona esse adulto na nossa vida, né? A gente fica no lugar de criança. O adulto vai falar para mim o que eu tenho que fazer. É o mestre, é o psicólogo, é o médico, é o padre, é o quem for, né? E sabe assim, até um ponto, saindo um pouco fora, mas refletindo, eu também penso que as pessoas se colocam nesse lugar. Então, o mestre lá, o líder da igreja, o psicólogo, muitas vezes, a gente sabe que existem muitos psicólogos que a gente sabe, né? Eu não vou nem citar aqui as teorias aí, né? Mas quem é psicólogo e está seguindo aqui sabe. Ah, em 6 semanas, 6 sessões, você já vai ter um alívio de sintomas, já vai se então, assim, o quanto isso é sério, né? Porque realmente vende isso, né? Até teve uma vez que eu vi, assim, que eu fiquei bem horrorizada, de um fisioterapeuta falando que curava a depressão. Gente, olha o quanto isso é sério, né? E quanto isso é algo que acontece mesmo. E aí eu fico pensando que essas pessoas, muitas vezes, elas jogam para nós, até porque foi o que elas visualizaram, foi o que elas aprenderam também. A internet, a gente fala, entre aspas, né, que não é terra de ninguém, e as pessoas só vão jogando, só vão jogando, só vão jogando, e as pessoas vão absorvendo. Então, quanto é importante a gente buscar se centralizar, se responsabilizar. Então, assim, o que você sente é responsabilidade sua, o seu sintoma é sua responsabilidade. O que esse sintoma está dizendo sobre você, sobre as pessoas que você convive também, porque é muito importante a gente falar sobre essa questão, né? Que todo sintoma que nós temos também está relacionado com o nosso meio e trabalhar isso, se responsabilizar. Mas eu visualizo muito que existem muitos profissionais que trazem mesmo essa venda mesmo de cura, de melhora, de alívio. E aí não noto o quanto isso é sério, né? Porque se o outro não quiser participar da terapia, a terapia não anda. Se o outro não terapia, a fisioterapia não anda. Então, se a nutricionista, o paciente não fazer a dieta, a nutrição não vai andar. É a mesma coisa. Uhum. Os dois lados, né? Porque tem esse ganho também de quem se coloca como mestre, né? Assim, eu tenho o poder, eu sei a resposta para você, eu sei resolver para você. E aí essa pessoa vai te alienando, né? Assim, se você fizer isso, isso, isso vai dar certo. A pessoa baseada na própria experiência, baseada no próprio relacionamento. O quanto que a gente tem aí, né, de expert em relações, em curas, em amor próprio, em autoestima. E aí você vai ver baseado em quê? Baseado na própria experiência, né? Até mesmo, tá? Acho que a gente pode pensar assim, que até o amor próprio, a autoestima, o autoconhecimento, pode ocupar esse lugar de mestre. Sabe? A pessoa virar e falar assim, mas eu tenho autoconhecimento, mas eu tenho amor próprio, por que eu estou sofrendo isso daqui? Como se o amor próprio, a autoestima fosse uma pílula, né? Assim, que vai te salvar do seu mal-estar. Então, eu vou desenvolver amor próprio e aí eu não vou entrar mais em relações abusivas.
eu vou desenvolver autoestima e eu nunca mais vou me sentir inferior às pessoas. Isso não é uma realidade, né? Porque o amor próprio, a autoestima, vai ser uma capacidade que você desenvolve de dar conta de, às vezes, minimizar o impacto, mas não de não cair nisso, né? Não tem como a gente se livrar do mal-estar. E que bom que não tem, né? Porque se a gente se livra também de todo mal-estar, a gente morreu, né? Porque nada mais falta, já não tem mais nada para viver. Sim. E tem uma frase que eu fiquei pensando, assim, quando eu estava preparando a live, pesquisando, fazendo essa pesquisa, que ela faz incomodou, doeu, então leva para casa que é teu. E é sobre isso, sabe? Então incomodou, doeu, a gente entendendo que isso está sendo pertinente dentro de você é teu, você precisa resolver. Então transferir para o outro, né? Que nem a gente falou dessa questão do mestre, eu fiquei pensando muito nos pais muitas vezes, porque eles realmente têm uma tendência em nos levar a projetar aí o que eles muitas vezes foram falhas dele ou caminhar o caminho deles, né? Eu vejo que os pais eles têm uma necessidade muito grande em fazerem os filhos darem certo, né? Então eles às vezes eles querem levar o caminho para o filho já mastigado, muitas vezes já resolvido em alguns contextos, né? E é o quanto ele tem essa dificuldade mesmo de às vezes enxergar aquilo. E até uma das enquetes que eu coloquei também, se a pessoa já tinha se sentido desfavorecida, às vezes por uma questão financeira ou por uma questão de relacionamento afetivo, alguma coisa assim. Teve muitas pessoas que colocaram que sim. E eu vejo muito dentro da clínica, pessoas que às vezes se queixam por uma falta de dinheiro, por uma falta de um conhecimento, quando a pessoa fica fadada naquilo, não pensa que, gente, existe um mundo aí fora, existe um monte de situações. Então, se é algo que está incomodando, você precisa lidar com isso, você precisa trabalhar e você precisa buscar meios para se responsabilizar, né? Então, tá, é uma falta de dinheiro, tenta fazer alguma coisa para sair disso, né? Que nem a gente fala muito sobre as relações abusivas, a gente fala muito sobre essa dificuldade em ter o seu dinheiro, em ter esse ganho. Então, são situações que a pessoa precisa ir se movimentando, precisa ir entendendo, né? Até na live que você fez semana passada, você falou um pouco sobre a responsabilidade que a vítima precisa ter. Isso é uma coisa que a gente sabe que é um tema delicadíssimo. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de entender a responsabilidade. Mas as pessoas precisam ter esse conhecimento, porque nós somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo que criamos. Então a gente precisa ser responsável pelas relações que a gente desenvolve também. Sim. E é difícil a gente falar sobre isso, né? Às vezes, assim, porque as pessoas já entendem logo como culpa. Ah, você está culpando a vítima? Não, a gente está responsabilizando. É a gente entender que tem algo nela que atrai ela para esse caminho, né? Que tem algo ali que faz ela caminhar para aquela direção. E tem alguma satisfação. Mas satisfação não é prazer. A pessoa pode ter satisfação no desprazer. E é o que vai ser a satisfação? É você satisfazer alguma coisa que ficou suspensa lá na infância, alguma repetição, alguma lei, alguma regra. Você satisfaz essa carência, essa demanda, mas você não está tendo prazer naquilo. A gente até conversou, né, tá, assim, um pouquinho sobre a dinâmica da nossa família ali, e aí o quanto que eu falei ali para a Tainara que eu tive um movimento de silenciamento tão forte ali, misturado com a minha mãe, com meu pai, com uma coisa de aprovação da minha avó, que qual que é o melhor lugar para estar silenciada? A relação abusiva. Então, enquanto eu não conseguir tirar aquele ideal da minha avó, da minha mãe, que eu tinha que ser a menina boazinha, que eu tinha que ser a menina certinha, eu não consegui sair desses lugares. Eu repetia relações abusivas. Então, para a gente entender a responsabilidade, entender assim, o que em mim me atrai para esse lugar? O que eu posso mexer? No que eu posso me movimentar? Porque a culpa paralisa, né? O lugar de culpa, o lugar de vítima, é um lugar que, se eu sou vítima, eu paraliso. Se eu sou culpada, não tem nada que eu possa fazer. Não, eu sou um erro, eu sou um problema, eu sou carente, eu sou insegura. As pessoas chegam muito assim, né, no consultório. É porque eu sou insegura? É porque eu sou dependente emocional? Tá. E o que esse rótulo significa? O que a dependência emocional garante aí para você? O que ela sustenta? Aí a gente começa a mexer, né? E aí a gente pode se responsabilizando. Porque isso que você fala, assim, muitas vezes os pais projetam na gente, a gente pode até pensar assim, em termos mais freudianos, o quanto que os pais, eles
projetam na gente o narcisismo primário deles. Aquela idealização lá deles, do que eles queriam ser, do ideal que eles esperavam ser. E a gente não é o nosso ideal. E essa que é a grande frustração da vida, né? Porque ninguém quer ser exatamente o que é. Porque a gente fala muito, tem que ser você, tem que ser o que você é. Mas ninguém quer ser o que é. Porque ser o que é ser esse monte de bagunça, esse caos ambulante que a gente não quer ser. A gente quer ser o ideal, a gente quer ser a força, a gente quer ser alguma coisa, que não é tudo que a gente é. Então, esses pais projetam isso na gente. E aí, se a gente está nessa repetição de ser o ideal dos nossos pais, a gente não vai conseguir se libertar, a gente não vai conseguir escrever uma história diferente. Então, às vezes, assim, a pessoa sabota a vida financeira dela, sabota as relações amorosas, a profissão, né? Ela vai sabotando as coisas ali, porque ela está respondendo desse lugar que os pais colocaram ela. Sim. E você sabe que você também, a gente estava falando um pouco sobre o que a gente ia abordar na live, e você falou sobre a questão de mãe narcisistas, né? O quanto é um tema também muito delicado. E você falando aqui, eu fiquei pensando nisso, né? Porque direto a gente recebe caixinha, eu já vi nos seus stories e eu também já recebi. Ah, eu tenho uma mãe narcisista, como lidar com isso? O que que eu devo fazer? Minha mãe, ela tem dificuldade de relação com a minha mãe. E é muito importante a gente entender, muitas vezes, que não lidar com aquilo ou entender o que aquilo te causou é o caminho. Então é você entender, tá, baseada no quê, né? Eu sempre falo muito isso, baseada no que você chegou nessa conclusão, né? A gente falou sobre a dependência emocional, já tem pessoas que já vêm com o rótulo pronto, né? Já tem uma dependência emocional, eu já percebi que eu vivenciei uma relação abusiva ali, e aí você começa a trabalhar, começa a entender sobre as dinâmicas, e as pessoas vêm muito carregadas com diagnóstico, com pré-conceitos aí, e é muito importante a gente se desenvolver, principalmente olhando, né? Porque eu sempre falo que o nosso olhar vertente da psicanálise, a gente nunca vai olhar para uma patologia em específico, a gente vai olhar para os sintomas que ela está trazendo. Então, as pessoas, elas têm muita dificuldade disso também. Então, elas buscam validação, rótulos. E aí, quando a gente entra nesse manejo das mães aí narcisistas, essa dificuldade em lidar com isso, é muito importante a gente entender que os pais, eles ofertaram aquilo, eles tiveram dificuldades, eles têm dificuldade de lidar com algumas coisas, e o que que você vai fazer a partir disso? Então, você se responsabilizar com aquilo que você tem conhecimento. E que bom, né? Que muitas vezes você teve um conhecimento, que você consegue fazer um processo de autoconhecimento. Eu falo muito isso também dentro da sessão de terapia. Que bom que você está aqui buscando esse lugar de mudança, buscando esse lugar de realmente sair desse processo de repetição e fazer com que isso seja algo que você internalize de maneira positiva, né? Porque eu falo muito, é uma reflexão que eu quero deixar um pouco aqui para vocês, principalmente, colocar os nossos pais nesse pilar, ficar atacando pedra, não vai resolver o que está acontecendo. Então não adianta a gente colocar eles lá em cima e começar a atacar pedra, começar a questionar o que eles fizeram, falar o que estão fazendo. Não vai precisar o que você está sentindo. O máximo que você vai conseguir criar são situações negativas que vai te trazer um grande sofrimento e adoecimento. Então é muito importante a gente entender esse lugar e o que a gente pode fazer a partir disso, né? E o quanto que os rótulos podem ser umas belas de umas máscaras, né? Assim, eu sou ansiosa. Eu sou assim. A minha mãe era narcisista. E o quanto que até o rótulo de mãe narcisista pode ser para proteger o ideal que você tinha da sua mãe. Porque se você fala, minha mãe era narcisista, é uma lógica assim, eu não estou vendo a minha mãe enquanto mulher, eu estou vendo a minha mãe enquanto narcisismo. Então, deixa de olhar para a realidade. É também um lugar de se proteger, né? E aí eu acho sempre importante pontuar que em psicanálise a gente não entende o narcisismo como uma doença. Então, todos nós temos um certo grau de narcisismo, é importante que tenha, que é a partir dele que a gente faz a diferenciação entre o eu e o outro. Quando a gente pensa em transtorno de personalidade narcisista, a gente também tem que fazer um recorte, né? O quanto que ninguém fala de pai narcisista. Então, é muito comum que as pessoas venham falar de mães narcisistas. Esses dias uma moça me mandou um direct falando da mãe dela. Que a mãe dela fez tal coisa e a mãe dela era muito cruel e não sei o quê. Eu li o relato dela, eu mandei assim pra ela. Você percebeu que a sua mãe é um típico pai? Ela falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela me descreveu um pai. Ela me descreveu uma mãe que trabalhava muito, uma mãe que traiu o pai e uma mãe que nunca tinha tempo para ela.
Ela deu mais detalhes, mas ela descreveu um pai. E aí a gente pensar também, o que a gente está cobrando dessas mulheres? O que a gente está cobrando dessa idealização de mãe? Então, quando eu coloco que a minha mãe é uma mãe narcisista, ela pode ter sido uma mãe cruel, ela pode realmente ter um transtorno de personalidade narcisista. A gente sabe que existem mães extremamente cruéis e abusadoras, sim, de coisas horríveis. Mas é a gente pensar, se você coloca esse rótulo na sua mãe, o quanto que você está colocando a sua mãe no lugar de doente? Então, você está tirando a responsabilidade dessa mulher, como ela fez. Isso também acontece nos homens, né? Que os homens já não aparecem nos pais, aparecem na relação amorosa. O meu parceiro era um narcisista. E aí, tem homens sim que são perversos, eles lidam nessa lógica de perversão. Mas a maioria não é narcisista. A maioria são homens egoístas que lidam na masculinidade normal. Então, é a gente pensar, né, assim, de qual lugar que a gente está olhando isso? Porque quando eu coloco um rótulo, o meu ex era narcisista. Mas qual foi a minha escolha naquela relação? O que me levou para aquela relação? O que me atraiu naquela relação? Eu não olho para isso. A minha mãe foi narcisista. Como que eu faço para lidar com ela? E se você não quiser lidar com ela? E se você não quiser estar perto? O quanto você também não está dando conta de bancar essa culpa, essa dor de não ter uma mãe perfeita que você idealizava, né? O quanto que às vezes pôr o rótulo no outro é muito mais fácil do que você entender que o outro não foi o que você queria que ele fosse. Então, assim, eu queria uma mãe amorosa, uma mãe de margarina, aquela mãe perfeita. E aí a minha mãe foi um pai. Nossa, minha mãe é narcisista. Mas espera aí, o quanto que eu não quero desconstruir a imagem de mamãe? Aí eu coloco uma doença. Exato. E quanto isso é algo real mesmo, né? E eu fico pensando de quanto é difícil também bancar essa questão, das vezes, do distanciamento, de romper esse laço, de visualizar esse laço de maneira diferente, de aceitar até, né? Que as mães podem ter falhas aí e que, de alguma forma, isso é algo natural, né? Os pais são falhos o tempo todo e a gente precisa entrar nesse movimento e entender que se é algo que é insustentável, tá tudo bem romper esse laço, tá tudo bem não lidar com isso, tá tudo bem se distanciar. O que você não pode é ficar se escondendo atrás desse rótulo, é ficar se escondendo atrás desse diagnóstico, de se escondendo atrás desses sintomas aí que você tá trazendo, e entender e bancar essa realidade, sabe? Por mais difícil que seja, né? A vida é muito difícil, né? Eu falo muito isso nas minhas sessões e eu vejo o quanto isso realmente é algo que cada dia se torna assim muito difícil. Tudo que vem acontecendo, todas as mudanças que a gente teve, principalmente nos últimos anos, muitas vezes você está no chão ali tentando se reerguer, está buscando fôlego e aí vem um acontecimento e te derruba de novo. E a vida é isso, sabe? É esse constante altos e baixos, é esse constante vai e vem. E você precisa buscar momentos onde você se sente confortável, momentos onde você se sente bem, buscar aí no seu autoconhecimento o que é importante para você, é muito importante essa busca mesmo e se responsabilizar, né? Sim. É o acaso, né, que a gente não tem controle, assim. Hoje eu postei uma frase sobre que as felicidades não é exatamente aquilo que a gente procura, mas o que nos encontra. É algo assim, mais ou menos. E aí uma moça me mandou assim, Ju, mas isso não é passividade? Eu falei, não. Mas olha como você escutou do lugar passivo. Não é passividade, porque se a gente fica passivo dentro da nossa casa, a gente não encontra com ninguém. A gente só vai encontrar quando a gente decide ter coragem de caminhar pela rua. E aí a gente tromba nos acasos, né? Então, o quanto que essa felicidade também, ela não vai estar no controle. Ela não vai estar no planejamento. E aí que está a grande sacada da vida, né? Porque a gente não quer abrir mão dessa suposta segurança. A segurança dos nossos pais, a segurança do gênero. A gente pensa, por que as pessoas estão consumindo tanto essa dinâmica de regra de relacionamento, de regra de feminilidade, de regra de masculinidade, porque as pessoas estão tentando se agarrar como se isso fosse segurança. Ah, se eu for feminina e meu marido for masculino, a relação vai dar certíssima, vai ser perfeita. E o quanto que isso é super heteronormativo, né? Porque ninguém está pensando aí nas relações homo, né? Como é que você equilibra, então, esse masculino e feminino ali na relação homo? Então, o quanto que as pessoas elas vão construindo regras para elas de forma alienada. Elas não questionam, elas não perguntam. Então, eu sempre falo,
não é sobre você não buscar conhecimento, não é sobre você não escutar uma live, ver um post e aprender alguma coisa. Mas é da perspectiva que você está se colocando, né? E eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta assim, na psicanálise, que é isso. A cura não vai ser a anulação do sintoma, porque o sintoma também faz parte da sua identidade. Mas é sobre a perspectiva que você se coloca. Então, se você está consumindo o amor próprio, o autoconhecimento, a autoestima como produto, você vai querer uma coisa pronta, você vai querer uma coisa estática, você vai querer um remédio. Agora, quando você pega aquilo como uma semente, né, e você diz, olha, deixa eu plantar isso aqui num terreno fértil, deixa eu regar, deixa eu cortar a erva daninha, deixa eu cuidar dessa plantinha para ela se desenvolver. Então, não é que a gente não possa ter ajuda, que a gente não possa recorrer a médicos, psicólogos, líderes espirituais e outras crenças, etc., que a gente tem. Mas é sobre o lugar que a gente coloca diante dessa crença, né? Assim, de pensar, o que isso aqui vai fazer na minha vida? De qual lugar que eu vou me colocar? Porque até falei na última live, assim, as pessoas vão se ancorando porque Deus quis, porque o feminismo me ensinou, porque minha psicóloga disse, porque não sei quem falou. E aí as pessoas vão se ancorando na boca do outro, né? Coloca a palavra dela na boca do outro. E aí ela não se responsabiliza pelo que ela falou. E aí se deu errado, a culpa não foi minha, porque minha energia feminina está descalibrada. Peraí, e a sua responsabilidade nisso que você está se colocando, né? Sim. E o quanto essa questão também reforça ainda mais o poder masculino, né? Reforça ainda mais essa ideia e traz aí aonde a mulher quer essa busca constante para estar em equilíbrio. Até porque a gente sabe que a maioria dos consumos aí de autoconhecimento está centralizado nas mulheres. Então, o quanto isso acaba trazendo muito essa busca onde, tá, então eu preciso equilibrar. E hoje eu vi uma frase que fez muito sentido, eu fiquei pensando, comunicação, nada adianta a gente trabalhar se o outro não quiser se comunicar. E essa frase, ela ficou fixada ali muito, eu fiquei pensando nela, porque por mais que muitas vezes a gente saiba disso, às vezes a gente tem dificuldade de entender sobre isso, né? E principalmente quando a gente está numa situação onde a gente está se sentindo desfavorecido aí, a gente quer a todo custo mostrar de alguma forma o que a gente está pensando, o que a gente está trazendo. Só que se o outro não desejar fazer parte daquilo, quando a gente fala sobre essa questão de relacionamento mesmo, o que adianta você buscar aí, né, energia feminina, masculina, fazer terapia de casal, fazer terapia individual. Então você precisa entender sobre a sua responsabilidade nisso e buscar a se colocar como esse principal, né? Que é o que a gente fala muito sobre essa questão de você validar. Eu vejo muito que as pessoas acabam tendo uma energia validada no outro e o quanto elas se distanciam de si. Então, muitas vezes ela entra no processo depressivo, ela entra no processo ansioso, porque ela está baseada em fazer o outro feliz e não em si fazer feliz. Vai buscando fazer tudo pro outro para receber de volta, né? É uma posição bem obsessiva, assim, o quanto que as mulheres estão sendo pegadas por isso. Porque vai sendo essa lógica assim, se você fizer tudo certinho, o outro vai ficar com você. Se o outro não tá com você, é porque você fez alguma coisa de errado. Então aí, você não vai acessando o seu desejo, né? Você não vai acessando aquilo que você realmente quer, aquilo que realmente faz sentido para você. E aí você não consegue bancar a própria leveza da vida. Você fica no peso de carregar o outro nas costas. E aí vai ficando pesada a caminhada, porque você vai ficando ali. Eu tenho que performar isso, eu tenho que performar aquilo, eu tenho que performar aquilo outro. E aí é um sistema de alerta tão grande que desenvolve ansiedade, desenvolve síndrome do pânico. Essa mulher fica em pânico se ela ficar sozinha. Ela fica em pânico se algo fugir do controle dela. E aí vai ficando nessa dinâmica, né? Ou eu tenho controle de tudo e ponho uma armadura, ou eu fico na lugar da boazinha, querendo satisfazer todo mundo, querendo fazer tudo para todo mundo. E tô sempre frustrada, né? Porque eu tô tentando fazer tudo para todo mundo e espero que o outro me dê a mesma coisa. E aí não dá, né? E não é nessa lógica, assim, de autoajuda, né? De pensar assim, se valorize primeiro para o outro te valorizar. Não é essa dinâmica, assim. Mas é uma dinâmica de entenda a sua individualidade, nutra a sua individualidade. Para você saber os limites que você impõe para o outro, para você saber até onde você pode entregar para o outro. As pessoas, às vezes, elas ficam numa dinâmica tão forte de querer entrar numa relação, que elas não se perguntam assim, o que eu espero numa relação? Como que eu me comporto dentro de uma relação? O que uma relação provoca em mim? Porque às vezes as pessoas querem tanto entrar numa relação
E a relação aumenta a ansiedade dela, aumenta a insegurança dela. Não que a gente precisa estar resolvido para entrar numa relação, mas olha como vai depositando no outro a resolução da vida dela. Ah, não, mas se eu tivesse um parceiro, eu tenho certeza que minha vida estaria melhor. Ah, mas se eu... E aí a pessoa não está se cuidando, a pessoa não está se olhando. Ela vai para terapia para se curar para arrumar um marido, ela vai fazer curso para arrumar um marido, ela vai fazendo tudo numa ideia de assim, aguenta mais um pouquinho que daqui a pouco o seu príncipe chega, só aguenta. Então aí a mulher vai aprendendo a aguentar, não a enfrentar, a lutar a própria batalha na vida. Ela vai dando conta, ali vou aguentando, aguentando para o príncipe chegar. Aí a vida vai ficando sempre baseada no quando que a minha relação vai chegar. E aí ela não vive, né? Ela não vê que o tempo está passando e ela não está vivendo. Sabe? E sabe o que eu fiquei pensando aqui, né? Pensando um pouquinho na psicanálise, o quanto a gente entra também nesse modo de funcionamento aí, nesse modo no mecanismo de defesa da negação. Então, muitas vezes nega aquilo, nega aquela realidade, nega o que está sentindo, se sustenta naquela relação. Porque teve uma frase, uma vez que eu ouvi de uma pessoa que me marcou muito. Estava numa relação extremamente destrutiva, e ela falou assim, não, mas eu aguento mais um pouquinho, eu sei que eu aguento. E nega totalmente, sabe? Nega essa situação do que está sentindo. E é uma questão que até a gente fala muitas vezes, que deixa de sair de algo ali que está no seu controle vira algo bioquímico, sabe? O seu corpo para de mandar ali serotonina, para de liberar dopamina, porque você, de alguma forma, está se desenvolvendo num processo de adoecimento. Então, é muito importante a gente trabalhar esses mecanismos de defesa, trabalhar a negação, entender ali o que você está trazendo no seu discurso, mesmo que muitas vezes de forma ali muito entrelaçada, né? Muitas falas às vezes distorcidas, né? Mas o quanto o paciente, a pessoa está negando aquilo que ela está sentindo. E realmente, né, a gente entra nesse movimento de negar mesmo, de negar aquilo que está sentindo, de negar aquilo que está acontecendo. Teve uma vez que eu me marquei muito com uma paciente que eu achei assim, que aí realmente quando a gente fala sobre mecanismo de defesa existente. Ela tava batendo o pé todo o tempo, assim, acelerada, se mexendo. Ela falou, mas essa semana eu não tô ansiosa. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da negação mesmo, né? Então a pessoa tá ali com movimento físico, mas ela acredita, e sabe, que eu fiquei pensando, né? Que a afirmação de dizer eu não estou ansiosa vai trazer para ela algo positivo de alguma forma. E é o que a gente visualiza o tempo todo, né, Ju, aqui com os coaches, com alguns profissionais que trazem, olha, vamos lá, faz aí, todos os dias, quando você acordar, olha para o A espelho. máxima do finge até ser, né? Horrorosa. É, sim. Exato. E é o que e acaba assim trazendo uma dificuldade muito grande daquela pessoa entender a realidade dela. Então ela vai ficar ali na frente do espelho, ai, o que hoje meu dia não que seja negativo, gente, mas assim, o quanto isso faz você criar mecanismos aí que vai ser extremamente maléficos mesmo, né? Sim. E eu sempre falo, assim, eu uso sempre uma analogia em consultório. Se você varre a poeira para debaixo do tapete, mas se você tem rinite, você vai espirrar. Não adianta fingir. Você não precisa ver a poeira para ela incomodar seu nariz. Então, muitas vezes, emocionalmente, a gente joga as poeiras para debaixo do tapete, jurando que não está ali. Aí desenvolve ansiedade, enxaqueca, dor no corpo, desenvolve relações destrutivas. A nossa vida vai nos forçando a olhar para isso. E quanto mais a gente finge que não está ali, mais a gente se incomoda, a gente vai adoecendo. Então, muitas vezes as pessoas vão tomando paliativos, né? Vão tomando remédios analgésicos. E aí, muita doença, e aí fazendo uma analogia, né? Mas muita doença que você toma analgésico faz você desenvolver a doença de forma muito mais grave. Então, emocionalmente também. Às vezes a pessoa ela usa a relação com o analgésico, ela usa o conhecimento, ela vai usando outras coisas, né, como analgésico para a vida dela, e aí ela vai se anestesiando, e ela diz, não, eu tô ótima, eu tô muito bem. Só que vai corroendo ela por dentro, né? E aí depois a pessoa, quando assusta, quando ela vai ver, assim, ela já está numa profundidade daquela situação que ela foi ignorando, assim, durante toda a vida. E o quanto que nós, mulheres, aprendemos a ficar nesse lugar. O lugar de não escutar a nossa intuição. Não é uma intuição mística, é escutar a nossa voz. Né? Às vezes eu recebo pacientes que a gente vai trabalhar, por exemplo, saíram da relação abusiva, ou está há anos na relação abusiva, e agora vai sair, vai estar trabalhando para sair da relação, né? E aí elas trazem, por exemplo, assim, no começo ele era muito amoroso,
me incomodava um pouquinho, porque eu achava meio exagerado, mas eu achava que assim, ele estava me amando. Ou seja, teve um incômodo, mas ela silenciou. Ah, eu achei estranho aquilo ali que ele fez, mas eu achei que era dava para relevar. Aí vai aguentando. Então, olha como nós mulheres temos esse lugar, né? Assim, de ignorando muita coisa, de ir silenciando muita coisa, de ir deixando para lá, ah, não, tem problema não, tá tudo bem. E é um lugar também que traz um ganho narcísico, né? Porque é um lugar assim, olha como eu sou boazinha, olha como você ousa me deixar, como é que você pode terminar comigo? Eu fiz tudo por você, eu entreguei a minha vida por você. O quanto que isso fica muito presente na fala das pessoas ressentidas, assim, depois do término. Nossa, mas eu fiz tudo por ele. Nossa, mas eu fiz a relação acontecer, eu aceitei um monte de coisa. Pois é, você aceitou um monte de coisa. Você estava querendo comprar ele com tudo isso? Pois é, não funcionou, né? Você só se perdeu de você. Então, o quanto que esse lugar do silenciar, e isso que eu acho que é o principal tema para a gente, ponto para a gente deixar aí para o pessoal, é isso, assim. Sempre quando a gente está questionando alguma coisa, quando a gente está se queixando de alguma coisa, não é simplesmente a gente pensar como eu posso sair disso daqui? Por que o outro fez isso comigo? Entender. Por que eu deixei? Por que eu me atraí? O que tem de meu aqui nesse lugar que me fez ficar mesmo doendo, né? O que eu posso fazer a partir disso? Né? O que tem de meu nessa história? Aí que a gente pode mexer, né? Se por um lado isso é extremamente angustiante, porque a gente tem que olhar para isso em nós, por outro lado, é de uma liberdade, porque aí você olha e fala, ó, oh, eu não dependo do outro para resolver isso. Eu posso pegar, arregaçar as mangas e trabalhar nisso para resolver. Sim. E eu, assim, esse ponto principal mesmo de você se responsabilizar e também, assim, um ponto para sair desse papel de vítima, né? Porque muitas vezes a gente se referencia nisso, então é muito mais fácil a gente ficar nesse papel de dor, nesse papel de sofrimento e entender, tá, ok, isso aconteceu, eu sempre falo, se acolha com a sua história, acolha o momento que você vivenciou, acolha tudo isso que você está sentindo, mas entenda que você só vai sair desse lugar se você quiser sair. Que enquanto você ficar nesse lugar e você ficar movimentada em utilizar isso como algo paralisante, você não vai evoluir. Então você precisa entender que você tem que usar isso como trampolim. Eu falo muito sobre isso nas minhas sessões e eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa deixar aqui, né? Pegar esse lugar para você usar como trampolim, como crescimento, para você decolar. Sim, eu gosto sempre de pensar assim, né? Que você pode usar a angústia para te paralisar, ou a angústia pode ser combustível de mudança. Então é como você vai usar ela, né? Você pode ficar ali paralisada, ou você pode correr o risco de pegar ela, né? Aquela cutucadinha na bunda na cadeira, né? Que você dá um pulo, mas você tem que mexer. Aí você pode escolher se acomodar naquilo, se acostumar, né, aquilo, ou você pode dizer, nossa, tá doendo, né? Deixa eu mexer nisso daqui. Vai dar um trabalhão, né? E principalmente, às vezes a gente fala sobre sair da zona de conforto e as pessoas focam no quão maravilhoso é. E é muito libertador mesmo. Mas é a gente entender que é a metáfora da gaiola. Você está na gaiola, tem alguém para te colocar no sol, para te dar abrigo, te proteger da chuva, alguém para te dar comidinha, para te dar água, para te proteger do predador, mas você só voa ali dentro daquele cubículo de gaiola. Se você quer ser um pássaro livre, é você construir o seu ninho, é você buscar sua comida, é você se proteger do predador, é você dar conta da sua própria existência. Então, quando a gente fala de usar isso de trampolim, é bancar também, abrir mão dessa suposta garantia da prisão. Né? Eu sempre brinco assim, gente, prisão é lugar de segurança máximo. Então, quem Uhum. está ali dentro da prisão está supostamente dentro de segurança, mas não tem liberdade nenhuma para fazer o que quer. Exato, né? E é realmente isso, sabe? Você assumir essa responsabilidade, é você assumir esse papel, entender. Eu até sempre falo muitas vezes para os meus pacientes, que muitas vezes você bancar o não, né? É muito difícil mesmo.
E que a gente não vai fazer isso inicialmente de forma confortável. Isso não vai ser libertador no sentido de, uhul, tô feliz, deu certo. O libertador que a gente fala muitas vezes é você tem esse potencial e que você fez algo por você, né? Que aí isso traz uma sensação positiva, mas isso vai trazer ali um desprazer, vai trazer uma dificuldade, mas é algo que a gente precisa ir trabalhando, que a gente precisa sair desse lugar por você. Então, saia dessa live hoje com essa sensação, sabe? O que você pode fazer por você a partir de agora? Pegar a sua vida nas próprias mãos, né? Dar conta disso daí. Não é tarefa fácil, não, mas é bem possível, né? E eu acho que pegar tudo isso que a gente falou também nessa perspectiva de refletir sobre isso, de se questionar, de se observar, de ir se acessando aí. Porque às vezes as pessoas chegam muito no lugar da gente produzir a resposta, né? O psicólogo sabe. Não, mas espera aí, você precisa construir o seu caminho para sair disso, né? A gente vai dando alguns métodos, algumas dicas, mas é você trilhar, não se É, sim. E já gravem a frase que eu falei para vocês, anotem no post-it aí. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu, né? Então, coloca isso no post-it, coloca isso no bloco de notas. E como foi gostoso ter você aqui, gostoso dessa troca, como é bom, né? A gente ter essas informações, saiu do direct e trazer aqui para vocês em forma de live. Foi um prazer estar aqui com você, trazer essa conversa nossa aqui para outras pessoas também. E eu espero de coração que tenha agregado, que tenha sido válido para todo mundo que assistiu e que seja aí mais uma formiguinha aí para vocês se movimentarem, né? Que façam bom uso de tudo isso. Isso mesmo. Obrigada, viu, Ju? Um beijo Obrigada a para você. beijo pro pessoal e a gente vai se falando aí. Vamos sim, um beijo. Um beijo, Tchau. até mais.